Se há coisa que eu considero um autêntico milagre é o facto de que Deus nos deu um cérebro. Eu sei que isto até pode soar engraçado, mas infelizmente ainda encontro pessoas que se recusam a pensar e até a meditar sobre as coisas mais simples do cotidiano. Por isso o meu desafio para hoje é, bora lá usar o cérebro. E claro, não o vou fazer sozinha, porque duas cabeças sempre é melhor. E por isso, eu tenho comigo Davi Bastos, que no momento está no seu doutorado em Filosofia. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Davi, de onde é que surgiu esta necessidade do ser humano de compreender-se a si mesmo, à sociedade onde está e também ao mundo? Porque no fundo esse acaba por ser o fundamento da filosofia, certo? Oi, Ana, certo? Então, a filosofia, ela tem... É muito difícil definir o que é filosofia, né? Existe um campo Uhum. dentro da filosofia que se chama filosofia da filosofia. É o estudo que Boa. tenta definir o que ela é. E também temos um campo da história da filosofia, saber quando ela começou, qual a diferença entre filosofia e outras formas de sabedoria. Então, não há um consenso. Mas Ok. normalmente a filosofia ocidental é dita ter começado na Grécia Antiga. Uhum. E nós associamos isso especialmente a partir de os filósofos chamados pré-socráticos, Tales de Mileto e alguns dos seus seguidores depois. O que acontece nesse período? Eles começam a utilizar a razão e os argumentos para buscar respostas para algumas grandes perguntas da vida humana. Por exemplo, Uhum. qual é o fundamento da realidade, né? E um, a ideia de um átomo vai surgir nesse período, né? Muito diferente da nossa ideia contemporânea de um átomo, né? Mas então eles estavam buscando, de certa forma, entender o que é o mundo, né? Uhum. E grande parte do que hoje é ciência eram perguntas na época da filosofia. Não tínhamos um método experimental para descobrir o que a realidade é, existíamos esse método argumentativo e filosófico de pensar sobre o assunto e tentar discutir e debater para tentar Uhum. chegar à realidade. Aristóteles, por outro lado, já começou a desenvolver o método experimental, né? Então ele era um biólogo e ele fazia Uhum. vários experimentos com ovos, com embriões, assim, animaizinhos, para tentar ir descobrindo um pouco mais sobre a realidade. Mas a filosofia ela ficou então conhecida principalmente por essa metodologia que a gente chama de a priori, né? É o Uhum. pensamento antes da experiência e não um pensamento que parte de resultados experimentais. Muito Acho bem. que E sendo assim, vê-se que há aí um progresso naquilo que tu acabaste de explicar. Achas que hoje em dia ainda existe uma grande, como é que eu ia dizer, relutância em estimular o cérebro, ou seja, pensar pela própria cabeça, fazer questões a si mesmo, ou tentar desvendar algo? Dá uma sensação que nós acabamos sempre por repetir mais informação, às vezes sem questioná-la, ou sem refutar, ou até mesmo sem complementar. Eu digo isto no sentido em que é muito difícil, principalmente com as redes sociais hoje, nós pararmos para pensar um pouco, em vez de estar a encher só a nossa cabeça de conhecimento e também fazer as questões certas. O que é que tu pensas sobre este assunto? olha, é muita coisa. Eu penso bastante Começa coisa. pelo essencial. Sim, vamos tentar resumir. Para isso também existe um campo da filosofia que chama Fantástico. agnotologia, que é o estudo da nossa ausência de conhecimento, no estudo da Uhum. desinformação, né? É o termo que tem sido bastante usado hoje. E, bem, nós temos isso, o crescente número de fake news e tudo isso, né? E como isso tem afetado o tecido da nossa sociedade, e tem muitos filósofos estudando esses fenômenos. Então, nós temos vários termos aí, né? Vieses cognitivos, né? Quais os nossos vieses que nos levam a
às vezes, parar de buscar o conhecimento, ou às vezes buscar o conhecimento no lugar errado, né? Uhum. Também existem estudos usando a linguagem de vícios epistêmicos, né? Ah, então, o que seria um vício epistêmico? Epistêmico é algo relativo ao conhecimento, né? Então, um Uhum. vício epistêmico é um vício na sua forma de buscar conhecimento, né? Então, assim como temos vícios morais, como preguiça ou uma série de outros vícios, né? Mais muito piores do que a preguiça, nós teríamos também vícios epistêmicos. Então, nós podemos ter uma preguiça intelectual de buscar Uhum. conhecimento, ou nós podemos ter uma confiança mal colocada em certas fontes, né? Uma Uhum. capacidade, uma dificuldade de avaliar as fontes. Então, tudo isso tem sido estudado também nesse campo, dentro da epistemologia, que chama agnotologia. Eu acho que nós precisamos ter essa capacidade de refletir criticamente, Uhum. e eu acho que isso é muito importante para a nossa sociedade, porque a partir do momento em que nós deixamos de lado nosso senso crítico, nós estamos sujeitos a deixar que outras pessoas exerçam esse, esse benefício do senso crítico em nosso lugar. E Uhum. essas outras pessoas nem sempre são bem intencionadas, né? Então, nós podemos estar sendo marionetes de algum projeto de alguma outra pessoa, né? E aqui Uhum. não me referindo a políticas necessariamente, mas qualquer área, né? Sem dúvida alguma. E é engraçado porque, puxando esse assunto de refletir, até mesmo só para não consumir informação que nós nem sabemos se ela está correta ou não, sinceramente, eu costumo dizer que eu sou uma fã de filosofia, mas eu mesma tenho as minhas filosofias baratas. Eu costumo falar isso com os meus amigos. Digo assim: olha, aqui vai um pouco de filosofia barata que tu encontras aí em qualquer esquina. Filosofia de café, digamos assim. Mas no que diz respeito à reflexão, por exemplo, do desenvolvimento humano e até mesmo do cotidiano, eu gosto muito, por exemplo, do livro Caminhada, do Henry David Thoreau. É muito difícil dizer o último nome dele, muito mesmo. Onde ele Uhum. literalmente tirava tempo para caminhar e refletir sobre a vida, o estágio da vida onde ele se encontrava, por onde ele já tinha passado e como ele associava isso aos caminhos que ele percorria enquanto fazia uma caminhada matinal ou até ao fim da tarde. E também nessa necessidade, porque são áreas que eu me encontro, ou pelo menos que respondem às minhas necessidades. Então, essa necessidade também de refletir sobre diferentes perspectivas, diferentes lugares, como é que seria a minha vida fora daqui. Eu gosto muito de um livro que é a Teoria da Viagem, do filósofo francês, que é o Michel Onfray, se eu não estou em erro. Também o meu francês, coitadinho, é barato, mas eu creio que os nossos ouvintes vão nos dar aqui um desconto. Onde ele pensa muito sobre essa necessidade do ser humano de sair do seu lugar habitual e, por isso mesmo, induz muito ele a viajar e a conhecer outras culturas. Agora, diz-me tu, Davi, quais são os filósofos, ou pelo menos os livros filosóficos, que te marcaram e porquê? Ou ainda te marcam? Certo. Então, eu sou cristão, né? E o meu Uhum. envolvimento com a filosofia, ele, por incrível que pareça, ele é profundamente religioso, né? Uhum. Porque eu entrei na filosofia com o objetivo de servir a igreja cristã com ferramentas filosóficas. Então, foi por isso Fantástico. que eu fui estudar filosofia. Então, os autores que me marcaram são autores que estão dentro dessa abordagem, né, que tem a ver com meus objetivos. Também Uhum. alguns outros autores, né, ao longo do caminho que eu fui conhecendo, mas nesse sentido, especialmente um autor que eu gosto bastante se chama Alvin Plantinga, né, Uhum. Plantinga, enfim, também aí a pronúncia deixa a desejar, mas eu tive até a oportunidade de traduzir um pequeno debate dele com Daniel Dennett, que é um ateu, sobre a questão do conflito entre evolução, teoria evolutiva e religião. Uhum. Se há um conflito, se não há um conflito, né? E esse livro se chama Ciência e Religião. Aí o subtítulo, São Uhum. compatíveis? E então do Plantinga e Dennett. E
Então, tive a oportunidade de traduzir esse livro, e é um livro bastante acessível, bastante simples, e ajuda a gente a introduzir no pensamento desse grande filósofo. Outros filósofos que me marcaram também, da tradição analítica do Plantinga, nós podemos citar aí o Nicholas Wolterstorff. Ele tem um livro que também tivemos a oportunidade de lançar na série Filosofia e Fé Cristã, se chama Discurso Divino. Esse livro me marcou bastante, porque ele me ajudou a entender como a minha leitura da Bíblia, a minha leitura devocional, ela funciona, como Deus fala conosco através da Bíblia, né? E como Deus tem falado. Então, ele faz toda uma discussão em teoria da fala para aplicar isso à teoria da fala de Deus. É possível que Deus fale, né? Então, é um livro incrível, é um livro já um pouco mais avançado, tem 380 páginas, mas é um livro que vale a pena quem tiver oportunidade. E da história da filosofia, um autor que eu gosto bastante, que eu tenho estudado, é o Aristóteles, né? Platão e Aristóteles são dois grandes gênios, né? Tenho também um apreço muito grande pelos filósofos medievais, né? Então, aí, Tomás de Aquino, que é talvez o mais famoso, mas antes também Agostinho, né? Muito importante. Mais antiguidade tardia do que medieval, Agostinho, mas também é um filósofo que eu gosto muito. E é interessante que normalmente quando se fala de Agostinho, ninguém vai associá-lo à filosofia. Muitos dos cristãos não vão então, associá-lo à filosofia. É interessante falar sobre isso. pois é, e se você entrar no departamento de filosofia, Agostinho é considerado filósofo, né? Todo mundo entende ele como filósofo. E, enfim, é estudado teses de doutorado em filosofia em cima de Agostinho. Então, vou deixar aí esses nomes por hora, mas poderia aqui falar de toda a história da filosofia, diversos autores que me marcaram na caminhada. Como é que é o facto de seres cristão e estás na faculdade e principalmente na área de filosofia? Eu pergunto isto porquê? Porque normalmente nós vemos mais não vou dizer perseguição, mas uma afrontazinha, vá. Quando os alunos estão em psicologia, quando pessoas cristãs estão a tirar psicologia. No meu caso, aconteceu só uma coisinha simples. Eu não sou formada em psicologia, eu sou formada em ciência política e relações internacionais. E eu lembro-me que uma vez, já mais para o final do curso, eu acho que já estava para aí no meu quarto ano, não sei como é que a conversa calhou. Eu disse, bom, na minha perspectiva, sendo eu cristã, falei assim, houve um rapaz que se virou para mim no curso. O que é que estás aqui a fazer? E eu disse, mas qual é que é a prioridade agora? Tipo, só pode entrar quem não é cristão? Vamos fazer uma listagem agora? Tipo, o que é que tem? Eu também penso. Assim, não, o que é que estás aqui a fazer? Tipo, o que é que isto tem a ver contigo? Isso foi um colega ou foi Foi professor? um Um colega que colega. estudou comigo 4 anos. E quase para o Não. final se virou para mim e disse: o que é que estás aqui a fazer? Então, a minha pergunta é essa: como é que tu lidas? A filosofia, ela é muito plural, né? Uhum, Nós estamos falando aí de pelo menos 2.500 anos de história do pensamento, né? Com pensadores diversos, e hoje em dia existem diversas correntes, né? Muita gente que pensa muito diferente. uhum, Algumas correntes, elas têm tendências um pouco mais favoráveis a visões religiosas e às vezes ao cristianismo em particular. Outras linhas, elas são um pouco mais avessas ao cristianismo, né? E até à religião como um todo. Nas universidades, isso também se reflete. Então, algumas universidades vão ser um pouco mais, alguns departamentos vão ser um pouco mais avessos e outros um pouco menos, né? uhum, Existem departamentos com professores cristãos, né? Isso uhum, não é algo difícil de achar em vários lugares, em vários países, né? No uhum, Brasil, o mais comum é que você tenha a maioria dos professores ateus, né, no departamento de filosofia.
mas Aqui isso acaba por também, ser igual. aí também, né? É. Uhum, Mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitos cristãos, né? Na Inglaterra, que eu sei também. Então, é uma questão de equilíbrio. Onde que eu estudei na Universidade de Campinas, nós tínhamos uma tolerância bem razoável. Eu entrei na faculdade com uma expectativa de que seria uma batalha espiritual, né? De que de que todos os professores defenderiam o relativismo e que eu uhum, deveria defender a ideia de que há uma verdade, né? E que o uhum, cristianismo é a verdade. Mas eu não encontrei nenhum professor relativista no departamento. Eu encontrei um colega em, deixa eu ver aqui, 9 anos que eu estou na filosofia, eu encontrei um colega relativista, né? E quase uau, ninguém levava ele a sério. Pois é. coitado, agora deu dó. Não encontrei ninguém que falasse assim, não há verdade, né? Ou Aham, precisamos assumir a pós-verdade. Não, não, isso não é tão comum na filosofia. Talvez seja mais comum em outras áreas das humanidades. Mas uhum, na filosofia, em que o conceito de verdade ele é uma disciplina, existe teoria uhum, da verdade, eu acho que poucas pessoas elas têm ido por esse caminho de pós-verdade porque não faz muito sentido, né? uhum, Enfim, filosoficamente é uma posição bem difícil de defender, porque se você estiver defendendo, parece que você já está querendo uhum. falar algum tipo de verdade, né? Enfim, Muito bem. mas existe, né? Existe em outros lugares. No meu contexto não era forte. O que eu encontrei no meu contexto foi uma abertura plural. Não Uhum, sofri preconceito por ser cristão em momento algum. Mas também pessoas para quem a religião era dispensável, completamente uhum, não era nem mencionada, né? Então estudamos filosofia e durante toda a minha graduação, em momento nenhum, religião, qualquer religião, foi mencionada em sala de aula, né? No máximo para dizer, fulano era religioso e tal, mas não algo que foi explorado, né? É Foi? interessante saber isso. É interessante saber isso, porque dá sempre, como tu disseste, dá sempre aquela ideia quando se entra, que é aquela coisa de, ok, vai haver aqui uma batalha. Mas no Sim. fundo até dá a sensação que promove bastante o respeito. Isso. Por um lado, um pouco de respeito, por outro lado, talvez um pouco de desprezo no sentido de que não Hum, precisamos nem mencionar, né? Nem falar do uhum, assunto. Mas, claro, existem exceções, assim. Então, eu fiz uma disciplina sobre Tomás de Aquino. E nessa disciplina de Tomás de Aquino, nós debatemos vários temas teológicos, mas isso não foi debatido de uma forma religiosa ou preocupado com a religião. Não houve nenhuma crítica à religião, à instituição religiosa, né? Eram uhum, abordar temas teológicos como se fossem temas filosóficos, como qualquer outro, né? Se Deus criou, então como ele criou, etc, etc, né? uhum, Puramente argumentativo. Algumas pessoas um pouco mais abertas a conhecer filosofia da religião, por exemplo, né? Então, filosofia da religião não é algo comum no Brasil de ser estudado, tem pouquíssimos uhum, departamentos. É mais comum ser estudado filosofia da religião em grupos de ciência da religião, né? E não hum. em departamentos de filosofia. Então, em departamento de ciência da religião, você vai ter algumas pessoas estudando filosofia da religião, mas em departamentos de filosofia é bem raro, são poucos. E quando você tem, muitas vezes o pessoal então vai lidar com respeito, né? Com o que eu esperava de ser um grande conflito não foi, né? Assim, em momento Boa. nenhum. Né? No máximo, os colegas faziam às vezes uma piadinha ou outra, mas se a Há gente não sempre um. puder, se a gente não puder lidar com a piada, também não, né? Então, Exato, é por aí mesmo. Olha, e já agora? Não, mas é que é mesmo, se a gente não conseguir lidar com uma piadinha, a gente está mal neste mundo, né? Porque. pois é, exatamente. E daqui a gente não pode sair, então nem pode nem vai.
Pois é. Ai, agora eu lembrei de Jesus, né? Tipo, eu não peço que os tires do mundo, né? Mas então a gente vai ter que aguentar as piadinhas. Ah, Exato. já agora, Davi, para ti, sendo cristão, qual é que é o perigo que existe em pensar, em refletir fora de Deus? Ou seja, deixar Deus de lado e tudo aquilo que já se provou ser a verdade. Olha Certo. aqui, fiz aqui uma declaração forte. Já se provou ser a verdade. Vou arranjar problemas, não vou? Vai sim. Isso é uma afirmação difícil de se fazer, Uhum, né? Mas eu, como cristão, eu reconheço, né, que o cristianismo é verdade. E embora eu não precise falar que ele foi provado como uhum, verdadeiro para todas as pessoas, né? Está provado, demonstrado, claro, como um teorema matemático, né? Esse é um perigo, vamos dizer assim, em grande parte teológico, né? Então vamos distinguir aqui, tem um perigo teológico e tem um perigo filosófico. O perigo uhum, teológico é ir para o inferno, né? Para os cristãos que acreditam na doutrina do inferno, se alguém está deixando Deus de lado e, né, não está reconhecendo o valor dele na criação, parece que ela está incorrendo no erro lá de Romanos 1 e 2, né? A carta de Paulo uhum, aos Romanos, capítulos 1 e 2, em que você não viu e não reconheceu a Deus, né? E não adorou a Deus como Criador. E, teologicamente, o perigo maior seria esse, né? Assim, então, uhum, seria ir para o inferno. O perigo filosófico que eu vejo é o perigo de você estar ignorando um aspecto importantíssimo da natureza do ser humano e da natureza da história do pensamento em si mesmo, né? Então, por exemplo, eu já vi filósofos especialistas em filosofia medieval, estudiosos especialistas em filosofia medieval, e nunca leram nada da Bíblia, não conhecem, né? E uhum, eles têm uma dificuldade muito grande em entender, associar várias coisas que os pensadores estão falando, porque eles estão, às vezes, conectando simplesmente com os argumentos e não estão levando em conta todo o, vou usar em inglês aqui, que não me veio a palavra, o background, né? hum. Da, O contexto, vamos do dizer assim. contexto religioso, isso. Uhum, O contexto religioso daquelas pessoas, aquela teia de crenças religiosas que está por trás, né? E uhum, alguns chegam até mesmo a achar que os pensadores medievais, eles não acreditavam na religião, né? Eles só escreviam aquelas coisas porque eles eram obrigados, porque senão eles sofreriam algum tipo de punição, né? E isso eu acho bem incorreto. Eu acho que pelos textos de vários deles, eu acho que fica claro que eles realmente acreditavam, que eles realmente eram cristãos no sentido assim de fato crer no que eles professavam. uhum, E eu acho que isso gera um perigo filosófico de você estar fazendo filosofia ruim, na medida uhum, em que você deixa de levar em consideração um aspecto muito importante, que é a religião, na vida de diversas pessoas da sociedade, né? E alguns diriam de todas as pessoas, né? Ah, os fãs aí do mito da neutralidade religiosa, né? Diriam que hum, todo mundo tem algum tipo de religião e de pulsão religiosa, né? E então você não pode ignorar isso. E hum, eu acho então que esse é o maior risco filosófico que há em deixar Deus de fora, né? É um risco bem menor do que o risco teológico, né? Mas é um risco também que você não precisa acreditar em Deus para estar ciente desse risco filosófico, né? Então, acho que é mais fácil de convencer alguém de que ele está caindo nesse risco do que convencer de que ele está caindo no outro se ele está deixando Deus de fora, né?
O Entre Linhas contou com a participação especial de Davi Bastos e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.